Olá, que bom ter você por aqui. Esse é o Todos na Web, um podcast do seu WebBR que aponta caminhos para uma web verdadeiramente inclusiva. Aqui vamos explicar de forma simples como aplicar os requisitos previstos na Norma de Acessibilidade em Conteúdos e Aplicações Web, a ABNT 17225, para eliminar barreiras na web. Oi, pessoal, eu sou a Amanda Marques, sou analista de projetos no seu WebBR, sou uma mulher parda, dos cabelos longos, volumosos e cacheados castanhos. Estou usando um óculos de grau transparente e estou usando uma camiseta preta com o logo do seu web. E hoje eu estou aqui com a Su e com a Lê, eu vou pedir para eles se apresentarem. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou Alexandre, meu sinal é feito com os dedos apontados tanto para o queixo quanto para a bochecha. Eu sou amarelo, tenho cabelos e barbas grisalhos, uso um óculos de armação preta com formato quadrado, meu olho é castanho escuro. Estou usando uma camisa preta, né, com a logo do Web para Todos. E eu sou arquiteto, também sou consultor de acessibilidade e inclusão. Também sou o embaixador do projeto Web para Todos, do Libras ABC, e sou gestor de projetos dentro da 7.1 Acessibilidade Criativa. É isso. Ai, e eu sou a Suzeli Damasceno, sou uma mulher, branca, de cabelos loiros curtos, Chanel, assim, um pouco, ondulados, tenho os olhos castanhos bem escuros, meu sinal em libras é esse aqui, quando eu aponto com o meu indicador direito uma pintinha de que eu tenho, do lado direito aqui na minha bochecha, e dou uma giradinha, é bem chiquezinho meu sinal. E eu sou especialista em comunicação produtiva e também estou aqui representando o Movimento Web para Todos como coordenadora lá do movimento. Chique. Acho que é importante contextualizar o pessoal que está em casa, que estamos aqui no estúdio com 2 intérpretes de Libras, então em alguns momentos o Alê, ele vai sinalizar, em outros ele irá falar, pois ele é uma pessoa oralizada. Quando ele sinalizar, os intérpretes de Libras farão a dublagem da voz dele, então só para vocês entenderem que vai ter essa dinâmica aqui ao longo do episódio. E hoje a gente vai falar sobre cores, que fazem parte do nosso dia a dia, mas como é que fica uma aplicação que depende exclusivamente de cores para poder passar uma informação? Como é que a gente faz para respeitar o uso das cores de aplicações e garantir que todas as pessoas possam entender esse conteúdo que está sendo transmitido ali? É isso que a gente vai falar. Você já viu um formulário que diz apenas preencha os campos em vermelho? Para quem não enxerga a cor, essa instrução não serve. Será que as cores estão sendo usadas de forma acessível? Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre esse conhecimento aí sobre o uso de cores. Bem, sobre essa questão dos de cores, né, esse formulário que tem ali essa informação de preencher apenas aquilo que é vermelho e verde, eh, a gente tem até aquela convenção, né, que se tá verde tá aprovado, se tá vermelho tá reprovado e tal, só que a minha grande preocupação é, por exemplo, as pessoas que têm algum tipo de daltonismo, por exemplo, e elas não vão conseguir diferenciar essas cores, né, se é verde, se é vermelho, então nós temos um grande problema aí. E essa informação, ela também atrapalha aquelas pessoas que, de alguma forma, têm alguns problemas com esse formulário, que às vezes o formulário não funciona, aí dá uma informação colorida que não está funcionando. Então a pessoa tem que usar a intuição para saber se aquilo de fato está sendo respondido de forma correta. Então, quando a gente pensa em formulário acessível, a gente vai precisar dar essa informação de uma outra forma, para que essa pessoa ela entenda que desse detalhamento, e a Su, por favor, pode complementar, né, a questão da norma que fala sobre isso. O Ale já falou, né, então a gente não pode o que que a norma já fala e o que que a gente também tem que ter sempre em mente, que não a gente nunca pode basear uma única informação, em cores. E eu sempre gosto de fazer uma analogia seguinte: imprime aquilo em preto e branco. Se você não entender, acessível não tá. Então, Boa. já de cara, assim, tanto os formulários ou quanto qualquer outra informação, se aquela mensagem tiver apenas baseada na cor, ela não está acessível por pessoas que tenham algum grau de daltonismo ou que não percebam as cores por diversos né, situações. Só para você ter uma ideia, assim, da quantidade, né, de gente, existe uma estatística que diz que uma pessoa, um homem em 12 tem alguma dificuldade em compreender, em distinguir cores, e Eita. uma
uma mulher em cada 200, é essa estatística. E que no mundo, até trouxe aqui, ó, a OMS diz que são 350 milhões de pessoas com algum grau, com algum tipo de daltonismo. Então acho que já deu uma indicação aqui de que cor não pode ser a única fonte de informação pra gente, né. E tem uma coisa assim, interessante sobre essa questão das cores, por exemplo, eu mesmo, Alexandre, eu fiz um pequeno teste básico e eu acabei de descobrir que porque tem aquele teste de cores para daltônicos, você tem várias bolinhas verde e vermelho, né? E tem números. E aí, o primeiro eu acertei, mas o resto eu não estava enxergando de números. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu mostrei pra minha mãe, pro meu companheiro, pro meu sobrinho, pra todo mundo. Que número que tá esse? Todo mundo acertava, menos eu. Falei, tem alguma coisa errada comigo. E aí, é por isso que eu estava gerando conflito com algumas pessoas no trabalho. Tipo, eu tinha interpretado uma cor errada, ou eles entenderam isso, que é diferente. E aí eu falei, nossa. Então, deve ter alguma coisa errada. Aí que eu fui entendendo que eu também tenho uma deficiência, múltipla deficiência. E aí já, então, eu comecei a considerar as coisas que também são importantes, assim como tem um mapa, que tem um mapa geográfico que eles colocam vermelho e verde. E aí tem uma outra regra sugestiva que eles colocam, os traços vermelho e os traços vertical, horizontal, para Hã. diferenciar isso, a facilitar uma visualização mais acessível para as pessoas católicas, até para qualquer uma das pessoas, porque às vezes pode confundir. Eu, por exemplo, tenho percebido que quando você junta cor vermelho com verde, ele cria aquele contraste, aquele movimento que me incomoda muito. Ele me dá uma sensação de uma leve show, uma leve tontura, por exemplo. E uma coisa que provoca muito é pessoas com epilepsia também. A questão das cores, por exemplo, teve um momento que eu estava fazendo uma reforma, decoração, um apartamento de uma cliente. Ah, eu tenho uma sugestão de colocar uma almofada com listras que tinha uma sensação de zigue-zague, tipo assim. Ela falou: "Eu não posso esse tipo de tecidos, porque isso me provoca epilepsia, eu vou passar mal". Falei: "Nossa, até a decoração pode provocar esse problema sério de saúde da pessoa". Então a gente tem que parar para analisar as cores também. Exatamente. Nossa, você deu esse exemplo, né, do mundo fora do digital, e eu fico pensando nas pessoas que utilizam, né, esses itens decorativos e tudo mais, enfim, no conteúdo digital. Muito, muito interessante ver que isso pode impactar direto. Inclusive para lives, né, às vezes roupas que a É, gente usa. verdade. Isso é verdade. O nosso colega de trabalho até deu a dica, assim, pra gente evitar algumas estampas, porque na câmera isso atrapalha a Pode. percepção e tudo mais. Como é que a gente pode conectar, as diferentes frentes de acessibilidade com o uso de cores? Quando a gente fala, né, das frentes de acessibilidade, a gente está se referindo a pessoal de conteúdo, de gestão, de design, de programação, certo? Eh, como que a gente pensaria, né, como que a gente encaixaria as funções de cada pessoa aí nesse campo, né? Conteúdo, eu tô ali criando aquele conteúdo, né, que eu vou colocar no meu canal digital, independente de qual seja. Eu só estou usando cor para basear uma informação? Se sim, já levanta um sinalzinho ali que aquilo precisa ser ajustado, ser dado um outro tipo de informação que complemente aquela e que não seja só baseada em cor. Então, equipe de conteúdo, atenção para isso. Equipe de design. Ai, é aquela hora que eu sei que vai doer no coração. Mas, eu sei que é bonito, é visualmente lindo, chique, né, o tal do cinza, né, aquela letrinha cinza no fundo branco. É chique, bonito e tal, mas não dá. Ninguém lê, ninguém consegue entender. Eu que enxergo, eu uso óculos, né, corretivo, eu sou míope, tenho um pouco de astigmatismo, eu não consigo enxergar aquele falta de contraste, não é nem contraste, né, não tem. Sim. Então, equipe de design, assim, antes da estética, é maravilhoso, isso tem que ser considerado sim, mas coloque a acessibilidade antes, no lugar, né, como prioridade.
E equipe de programação, também é importante que aprenda, né, sobre como, né, ela precisa, né, essas pessoas, profissionais precisam se atentar a como colocar e fazer direitinho, né, a programação ali dos botões, dos componentes, para que também tenha um contraste para a pessoa entender quando aquele botão está ativo, quando ele está inativo, para ela perceber que houve uma mudança ali, não aquela sutileza, uma cor muito sutil, mas um contraste bem relevante entre um modo e outro, isso também é importante. E a equipe de gestão, né, que é o que a gente está sempre comentando aqui o tempo todo, a equipe Sim. de gestão precisa garantir que tudo isso funcione. Precisa observar se essa equipe de conteúdo, design e programação precisa de recurso adicional ali, de conhecimento adicional para aplicar, né, isso tudo no trabalho que elas executam, e depois checar se isso tudo está sendo garantido no produto final. Complementando isso que ela trouxe, essa questão do contraste é muito importante porque todo o trabalho, né, que a gente vai fazer de produção de conteúdo, de transmissão ao vivo, de lives e tal, então a gente sempre precisa usar um fundo escuro, por exemplo. Eu uso um fundo escuro porque eu tenho vários amigos surdos-cegos e tem pessoas que têm baixa visão também, e elas vão conseguir ter acesso àquela informação. E eu descobri há pouco tempo que algumas pessoas, elas também não conseguem ficar olhando para aquele fundo escuro muito tempo. Aí elas preferem um fundo mais claro para ter conforto, né? Então a gente é mais uma vez, né, a gente falando que depende de cada público. Então a gente precisa dar opções para que essa pessoa possa, com autonomia, escolher qual é aquela cor de conforto para ela, né? Então, é claro, a gente tem as normativas que estabelecem os padrões, mas a gente precisa lembrar que as pessoas, elas também têm diferentes necessidades, né? Então, essa é uma grande sugestão, né? A gente dá essa possibilidade de sugestão, né, de possibilidades para as pessoas. Ótimo isso que você trouxe ali da importância do conteúdo ele ser adaptável para a necessidade da pessoa, para o conforto da pessoa, porque eu particularmente tenho muita dificuldade de fazer leitura de textos longos com o fundo branco. Para mim, eu preciso do fundo escuro e a letra clara para ter um contraste maior, para ter um conforto de leitura, minha vista não cansar. Então todos os meus dispositivos, eles são configurados no modo escuro. Assim, eu consigo fazer esse conforto melhor. O exemplo que você trouxe do fundo branco, né, Suzeli, do fundo branco com a letra cinza, gente, eu também sou míope, tenho astigmatismo, eu não consigo fazer a leitura. Então é muito importante a gente, se ater a esse contraste adequado do texto que está sendo ali transcrito aliás, escrito, perdão. Pode falar, claro. Só queria acrescentar a informação dela, que eu trouxe uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, quando eu entro no site, que tem várias eu sempre clico no contraste, né, porque isso vai me ajudando. Mas, infelizmente, tem alguns sites de outras instituições, empresas, que não tem contraste, não permite contraste. E aí, o que eu faço? Quando tem uma letra muito pequena, aí o que eu faço? Eu tenho que aumentar a porcentagem. Só que quanto mais você aumenta, mais algumas pessoas vão diminuindo. Falei, gente, também, aí eu não consigo. Beleza, tem momentos que eu uso óculos escuro para eu ficar no monitor. Por quê? Porque tem algumas informações que começam a me cansar muito, o óculos escuro. Então, ali, então, assim, será que tem alguma coisa errada? Não sei se é o monitor, se a iluminação está muito forte, está muito fraco. Então, assim, a gente tem que considerar. São momentos de cada um que está sentindo uma mudança do corpo também. Talvez a parte cognitiva esteja em uma mudança, talvez pode mudar a qualidade também, a gente tem que considerar isso, principalmente questões geracionais. Então, a gente tem que considerar tudo isso, a questão até do contraste, porque o contraste pode tanto salvar a vida das pessoas ou prejudicar as pessoas. Cada caso é um caso. Por isso, mais uma vez, eu reforço alternativas, opções que as pessoas podem selecionar. É E o bom isso. é que os equipamentos, né, computadores, celulares, eles já trazem esses recursos de acessibilidade já embutidos que a gente pode acionar. Mas quem produz também, né, o conteúdo Sim. web, se não seguirem o mínimo recomendado, né, o mínimo do que é exigido em relação à acessibilidade, não há recurso suficiente de computadores, Sim. de notebooks, de celulares que vão dar conta disso, não vai resolver todo o problema. Então, assim, eu acho que a melhor combinação é essa, né, usar
a combinação dos recursos que já são nativos, né, dos equipamentos e as diretrizes de acessibilidade que estão lá super claras na norma, essa junção vai dar essa tranquilidade de escolha e de que por exemplo, eu adoro um fundo verdinho. Que Sim. eu optei eu uso o fundo preto e eu uso o fundo verdinho. Então, qualquer site que eu acesse que está acessível, ele vai ficar bom também nesse fundo que eu escolhi. Boa. Eu fiquei pensando, né, que muitas vezes a cor é usada sozinha para indicar algo, como você mencionou dos botões verdes, o botão vermelho para cancelar, verde para confirmar. Quando uma informação ela depende só da cor, o que que é que isso significa na prática? Acho que o Ale pode falar mais agora que ele descobriu essa dificuldade de perceber, os números em determinadas cores e tudo mais. E você, Su, se você puder trazer a perspectiva da norma BNT sobre isso, seria muito bom. Bem, sobre essa questão, né, das cores, para diferenciar quando o botão está ativo ou está inativo, né, eh, muitas das vezes o site nos oferece opções, né, fica difícil para a pessoa por si só perceber se aquele botão está ativo ou se ele não está ativo. A BNT, ela resolve muita coisa, ela ajuda muita coisa, mas milagre ainda não tá fazendo não. Não entrou, né, É nesse ponto. problemático ainda. Ainda não. Então, assim, como milagres ela não faz, se a gente seguir pelo menos o que está ali, já vai resolver um montão dos problemas que ele falou. Então, no caso de cores, é nunca se basear mesmo só em cor, passar uma informação com base em cor. Então dá para incluir, e é possível incluir, até tem essa recomendação lá de incluir um texto adicional, deixar um rótulo bem claro mesmo do que é aquele campo, a gente pode até se referir. Ah, preencha o campo em vermelho, mas a hora que você Uhum. vai ver o campo em vermelho, tá lá o que é o nome do campo, uma marcação em torno dele, sempre recursos adicionais ali para que a informação também seja compreendida se a pessoa não precisar daquela cor. Contrastes, né, bem É, isso que evidentes. eu ia perguntar. E sobre contraste, quais são os requisitos mínimos que a norma traz? Mínimos, né, então assim, para texto, se for texto em tamanho normal, 4,5 por 1 é o Uhum. contraste mínimo, e para textos grandes, 3 por 1. Aí você fala: "Ai meu Deus, vou decorar, deixa eu anotar tudo aqui". Não, calma, tá em tudo lá direitinho, na norma, tá descrito isso lá. Para componente também é 3 por 1. E e aí você deve pensar assim: "Tá, mas agora como é que eu vou fazer? Como é que é no olhômetro ali, né, como é que eu Pois é. vou checar essa informação? Será que o contraste tá bom? Para mim tá. Ah, mas para o fulano não tá". Como que isso funciona? Existem um monte de ferramentas gratuitas ali disponíveis na web, tem as pagas também, mas as gratuitas já cumprem muito bem essa função, assim. Então quando a gente coloca as cores lá, é possível verificar ali se elas estão, cumprindo ali, né, o contraste mínimo exigido, se elas estão indo até além, que é muito legal, que aí a gente consegue ir vendo, se você está no mínimo, você está bem melhor e se você ajustar então para esse tom, vai ser mais incrível ainda, sensacional. Ai, gente, por favor, pelo amor de Deus, não cria essa cultura melhor do que nada. Não, É. gente, coloca o máximo, resolve todos os problemas, né? É. Tá bom, aí todo mundo vai ficar Feliz. feliz. Se é Eu pra fiquei fazer, muito faz feliz. direito. Agora, mínimo, ok, mas ainda é um incômodo. Uhum. Continua sendo um incômodo. Mas o incômodo, acho que fica mais cansado que o É. incômodo, gera estresse desnecessário. E essas dicas, esses contrastes também servem para os focos visíveis, sabe, quando a gente está Hum, fazendo a navegação por teclado, sim. tem muitas pessoas que fazem, né, esse tipo de navegação por não conseguirem mesmo, não terem não usarem as mãos ali para fazer a navegação, usar uma paleta de boca, alguma coisa assim, ou, né, o recurso eu uso muitas vezes navegação também pelo teclado, e quando um site está acessível, ou a gente vai conseguindo ver né, um quadradinho ali, um retângulo em volta de onde está aquela informação. Isso também o contraste disso também tem que ser pensado, tem que ser adequado, porque senão fica aquele fiozinho tão sutil que você também não enxerga ali onde você está, e às vezes pior, né, ele desaparece no meio da navegação, também é isso. Então ele tem que ter essa combinação do contraste, da cor adequada, da consistência, né, dele se manter do mesmo padrão em todas as páginas e não sumir, não desaparecer ali no meio, né. Tá.
sobre essa questão do contraste, uma coisa interessante que eu tenho percebido mais que o teclado, o tático, se for mudando de botões no site, então acho que ele tá mais fácil que o mouse, porque tem hora que eu tô procurando um negócio por dentro do mouse, tô digitando, não tô encontrando, aí eu fico lá no tempo, fica mais rápido, só que aí eu já consigo criar o padrão, assim como pessoa cega, já tem o padrão da direita para a esquerda, tem a questão de contraste, tem a questão de contraste de números, aí você consegue tentar entender o padrão. Isso já está facilitando muito o meu trabalho, caso o mouse não para de funcionar. E aí, então, calma, tem outras formas de trabalhar com isso. Nossa, já está me ajudando muito, na verdade, Tá mais gente. tranquilo? Nossa, ótimo, ótimo, ótimo que vocês trouxeram não só o conhecimento, mas os relatos pessoais, porque tira aquela coisa de, ai, mas a navegação por teclado, entre aspas, Nossa, só faz quem é cego, quem não. tem alguma deficiência visual. Não, gente, todo mundo faz, vai fazer, a gente não sabe como é que a nossa vida vai continuar, o que Se que a vai pilha do acontecer. mouse vai estar Exatamente, se você vai funcionando. machucar um punho, vai precisar usar a mão que você não tem mais hábito, né, não tem dominância. Então todo mundo se beneficia de acessibilidade, a gente precisa bater nessa tecla. Gente, a acessibilidade é muito importante, porque todo mundo faz uso, sabendo ou não sabendo. Acho que na Tá verdade, porque bom, vocês já trouxeram tudo. Acho que antes de encerrar, vou pedir para vocês fazerem uma palavrinha sobre o que vocês têm para passar, acho que principalmente dentro desse tema do uso de cores, quiser falar também um pouquinho da importância de se dar norma para isso, e aí a gente se despede da nossa audiência. Sobre a questão das cores, eu tenho sempre trabalhado muito a questão das cores, muitas preocupações, principalmente na questão da moda, da arte plástica, artes visuais, design, tudo. É maravilhoso esse mundo colorido, mas a gente sempre tem que criar um pensamento de buscar mais informações, o padrão de cores que mais facilite o acesso à informação para as pessoas. Talvez essa parte colorida, detalhes, para como as pessoas conseguem enxergar ou não, conseguem interpretar ou não. Lembra daquela história que aconteceu daquele vestido que era Azul ou Ai, preto, azul, dourado, amarelo, sim. dourado. Falei, catar a gente, eu pessoa. via que era cor Verdade. dourado. Aí eu falei, não, é azul com Eu só Eu preto. vi vi azul com azul. preto, Isso, então aquela época, eu falei, gente, como cada um enxerga de modo diferente. Então não Verdade. dá pra gente falar assim, eu quero essa cor, ponto final, porque eu gosto. Não, gente, a gente tem que olhar para fora, coletivamente, pegar o padrão. Isso, mas para facilitar o acesso à informação, só isso. Agora, na vida, no dia a dia, vida pessoal, você pode usar a cor que você quiser, tudo mais. Mas eu acho que profissionalmente falando, ou para atender as pessoas, o consumo do produto, é patronizar certas cores que fique acessível. Eu, particularmente, preferia dar alternativas e opções que as pessoas escolham por si mesmas as cores. Se você colocar só estética, como prioridade, provavelmente pode ser que fique lindo, pode ser, nem sempre é garantido, e pode ser que não funcione para muita gente. É Então, isso, né, tem que ser bonito, mas tem que ser tudo, principalmente né? funcional para todo mundo. É. Muito obrigada, Lê. Obrigada, Su. Foi Eu muito, muito bom. agradeço. Acho que a gente passou a mensagem que cores comunicam, mas só quando são usadas de forma responsável, é claro, e a acessibilidade é garantir que essa comunicação chegue para todo mundo. Continuem acompanhando a gente, temos uma série de episódios aí que, se não foram lançados, serão lançados em breve. Continuem acompanhando e até o próximo episódio de Todos na Web. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau. Até mais. Este é o podcast do seu WebBR, o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NICBR, que trabalha por uma web aberta, universal e acessível a todos. A produção deste podcast não seria possível sem o apoio da Embaixada do Reino Unido, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com a parceria do W3C Chapter São Paulo, Movimento Web para Todos e Acesso para Todos. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se na sua plataforma de áudio e vídeo preferida e lembre-se de ativar as notificações. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Somos @NICBR no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. No X, você nos encontra como @comunicbr e no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Seu WebBR, por uma web de todos e para todos.